Fala pessoal do sexto ano, tá tudo bem com vocês? Vamos embora para a aula 8, que é a nossa revisão desse bimestre. Então, galera, primeira coisa que a gente tem que relembrar, que a gente viu nesse bimestre, é a letra de canção. O que é a letra de canção? É aquele gênero textual do tipo de texto chamado lírico, que esse texto lírico, ele foi constituído para expor sentimentos, tá? Como que a gente vai expor esses sentimentos no texto lírico? Primeira coisa, a gente tem que ter noção, como característica, tá? Que é um texto escrito em versos e organizados em estrofes. O que isso significa? Versos são as linhas do texto, tá? Que a gente conhece comum, e as estrofes são os parágrafos. Então, verso é uma linha e estrofe é o conjunto de versos, configurando o parágrafo. Uma característica determinante da letra de canção é a existência do refrão, tá? O que é o refrão? Que é uma estrofe que vai se repetir ao longo do texto. Então, ao longo do texto, a gente vai ter uma única estrofe se repetindo. Esse é o chamado refrão da letra de canção. Essa é uma característica da letra de canção, ok? E costuma apresentar rimas, que a gente já conhece, as palavras que rimam, que apresentam o mesmo som, na mesma posição da palavra, né? Então, se tem essas palavras que apresentam letras que têm o mesmo som, então a gente diz que está rimado esse texto. Então, letra de canção é um gênero textual do texto lírico, tá? Que você é feita para expor sentimento, é escrito em versos organizados em estrofes, possui um refrão e pode apresentar uma rima, ok? Costuma apresentar uma rima. Terminado isso, a gente parte para o conhecimento do texto chamado poema, que também é um gênero textual do estilo de texto lírico, que é também feito para expressar sentimentos, tá? Agora, o autor, né? O autor no texto poema, a gente tem que pensar que o quê? Que na hora de escrever, quem vai expressar o sentimento não é o autor. O autor ele cria um personagem chamado eu lírico. Esse personagem é fictício, tá? Na qual ele que vai expressar o sentimento no texto. As características do poema é parecida com a da letra de canção, tá? Que vai ser escrito em versos e organizados em estrofe, vai apresentar a linguagem figurada, que é aquela linguagem que é fora do sentido real das palavras, tem recursos rítmicos, tá? Para contribuir à expressão da sonoridade, as chamadas rimas. Então, o poema pode ter ou pode não ter rimas, que a gente já sabe o que é, e o lírico é a característica do poema, que é o sujeito fictício criado pelo autor, na qual vai expressar os sentimentos. Então, a gente tem que ter noção aqui que no poema, no texto lírico, quem expressa os sentimentos não é o autor, e sim o eu lírico, ok? Isso a gente tem que ter noção. Seguindo aí a gente viu nesse bimestre também que a gente tem que ficar ligado que versos são as linhas do texto, estrofes são o conjunto de versos, que são os parágrafos no texto lírico, tá? Essa é uma característica principal do texto lírico que a gente está vendo nesse bimestre, que é a letra de canção e poema, ok? A diferença da letra de canção e do poema é justamente o refrão, que é a característica da letra de canção, e no poema a linguagem figurada, ok? Uma característica bem determinante, a apresentação de rima, tem nos dois, e a possibilidade de linguagem informal que tem a letra de canção, ok? Seguindo aí, o que a gente viu nesse bimestre também foram nossas queridas figuras de linguagem, tá? Que ela aparece justamente nos textos que tem linguagem figurada. Vamos conhecer algumas importantes. A metáfora a gente já ouviu falar, que é uma comparação entre duas palavras, quando a gente fala do significado delas, só que em sentido figurado. E não vai ter as expressões de comparação, os chamados conectivos. Olha lá, quem são essas expressões de comparação? Como, tanto quanto, parece, entre outras.
não vai ter essas expressões consideradas de comparação. Vamos para o exemplo. Ó, seu coração é um gelo seco. O que ele está querendo dizer aí? Primeiro, está em linguagem figurada, né? Que nenhum coração é um gelo seco. Mas está em linguagem figurada. Então nós estamos vendo aí para considerar uma metáfora? É uma comparação entre gelo seco e coração, no sentido figurado, ou seja, a secura do gelo seco se transfere para o coração. Então, é em sentido figurado e não no sentido real dessas palavras, tá? Então, nós temos uma comparação em sentido figurado que não tem nenhum conectivo comparativo, que são aquelas palavras como, tanto quanto, parece, entre outras. A metáfora é feita dessa forma. E a gente tem que entender dessa forma para descobrir o que é uma metáfora, tá? Seguindo, também a gente viu que é importante a gente não esquecer que é a comparação, que é a mesma ideia, a comparação entre duas palavras, só que dessa vez é feita com os conectivos as palavras que emitem uma comparação. Exemplo, como, tanto quanto, parece e várias outras. Vamos aí, ó. Seu coração é como um gelo seco. Olha como mudou, né? Nós temos a comparação, também em sentido figurado. Entretanto, nós vamos ter aí esse conectivo de comparação como. Aí já muda, não pode ser mais metáfora, é a figura de linguagem chamada comparação. Pode ser também, seu coração é tanto quanto gelo seco, tanto quanto também um conectivo de comparação, por isso que a figura de linguagem vai ser considerada comparação, ok? Então, diferença da metáfora para comparação é o conectivo de comparação, como, tanto quanto, parece, ok? Seguindo, outro exemplo de figura de linguagem que a gente viu que a gente não pode esquecer. A sinestesia, quando a gente mistura duas sensações ou mais. Ou seja, a gente tem que relembrar os sentidos. Quais são os nossos 5 sentidos? Audição, olfato, paladar, visão e tato. São nossos 5 sentidos. Quando faz uma mistura de 2 ou mais sentidos, as sensações, né, que os sentidos percebem, aí a gente tem a sinestesia. Vamos para o exemplo. Esse perfume é muito doce. Qual é a mistura de sensações aí, de sentidos que a gente pode perceber nesse exemplo? Perfume a gente sente pelo olfato. E doce é o gosto que a gente sente pelo paladar. Então, tem mistura de 2 sentidos aí, de 2 sensações percebidas pelos esses 2 sentidos, olfato e paladar. Então, a gente tem a sinestesia. Gosto de quem canta com a voz macia. Então, cantar com a voz, a gente só ouve essa sensação do canto através da audição. Então, mexemos com o sentido. E macia é também uma sensação percebida pelo tato, né? Quando a gente toca numa superfície, a gente consegue perceber se ela é macia ou não. Então, tem a mistura da audição com o tato. Então, a gente tem uma sinestesia, ok? Seguindo, nós vamos ver agora a hipérbole. A hipérbole é quando a gente quer exagerar intencionalmente uma ideia. Exemplo, estou morrendo de sede. Ninguém morre de sede, tá? Então, como aí a ideia é exagerar a necessidade de beber água, então criou uma hipérbole. Não vejo você há séculos, né? Ninguém demora tanto tempo para poder ver alguém. Principalmente um século, que é a ideia de 100 anos. Então, está querendo exagerar a ideia que não vê a pessoa, então é uma hipérbole. Seguindo, qual outra figura de linguagem que a gente viu nesse bimestre? A onomatopeia. O que é a onomatopeia? A onomatopeia é representação dos sons, tá? Então, a gente escreve os sons na escrita. Então, é a onomatopeia. Exemplo, boom, o som de uma explosão. Crash, outro som. Zap, de um trovão. Então, a representação de som é considerado uma onomatopeia. Vamos ver se a gente tem mais figura de linguagem. Não, essas são as principais. E a gente se vê em breve, pessoal. Chegamos ao fim dessa aula.
A revisão está aí. Vamos estudar, galera. Tchau, tchau.